Oi gente, boa noite, boa tarde, bom dia, não sei que horas você vai ver esse vídeo de fato, mas hoje inicia então a última parte do conteúdo de ciências, né, para esse concurso da CED, esse concurso que vai acontecer agora, dia 18 de junho de 2023, beleza? Hoje é dia 12, hoje finaliza então todo o conteúdo, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou finalizar o sistema reprodutor feminino, fazer algumas menções ali sobre métodos contraceptivos, sobre ISTs, e depois disso eu vou postar ali um resumo de todas as aulas, né? Tudo de mais importante ali que pode acontecer no concurso, beleza? Tópico a tópico ali, o que é mais relevante, o que é preciso ter na ponta da língua para estar fazendo aí para estar realizando a prova, beleza? Então, sem mais delongas, sistema reprodutor feminino, ok? Aqui eu tenho imagens, então, né, esquemas do que seria o sistema, né? Então, sempre começando ali, deixa eu colocar o apontador mesmo. Olha, a gente começa ali, né, pela vagina, chega ali na região da cérvix ou do colo do útero, vai chegar até ali o útero, né, onde tem a cavidade do útero, beleza? Do útero, então, vão partir duas tubas uterinas. Essas tubas uterinas, elas se desembocam nessa região aqui que se chama ampola, beleza? E a ampola, então, entra em contato direto com os ovários, que seriam as gônadas femininas. É ali que ocorre o processo de formação do óvulo, ou do ovócito secundário, que é um termo mais correto, né? Que é o processo conhecido como ovogênese, que eu vou falar mais pra frente. Beleza? De forma geral, né, que seria o sistema genital feminino, esse é o mais relevante, essa é a parte mais interessante. Mas eu tenho também a região do pudendo, que é a região ali mais externa, né, por onde vai dar acesso ao sistema genital feminino. Onde vai estar ali, né, essa região aqui, ó, a região onde fica o orifício vaginal, lembrando que a vagina não compõe o pudendo, ok? A vagina já seria algo interno, mas o orifício da vagina faz sentido ali estar na região do pudendo. Tem os grandes lábios, que são regiões proeminentes ali de própria pele mesmo, né? Então, o grande lábio seria uma pele extra ali. E o pequeno lábio, que já seria uma região mais mucosa, né? Um tecido mais interno ali, mas ainda assim, né? Para fora da vagina. O pequeno lábio ali também, que vai servir para proteção, né? Tanto o pequeno quanto o grande lábio servem para proteção da vagina, mas o pequeno lábio ele tem uma contribuição na lubrificação, né? Em deixar o local úmido ali, beleza? Tem também o orifício uretral, né? Porque as mulheres possuem um canal para uretra, diferentemente dos homens, né? Do masculino, que tem a uretra compartilhada entre o sistema excretor e reprodutor. Aqui nas mulheres não, é diferente, beleza? E tem a região do clitóris também, a região que é semelhante à glande, né? Então tem a mesma origem embrionária, mas o clitóris ele não tem desenvolvimento por conta da testosterona, ele fica subdesenvolvido, né? Ou ele não é desenvolvido ali um pouquinho mais para dentro, né? Um pouquinho mais escondido, com bastante camada de pele para frente, né? Um dos indicativos que a gente sabe que é a mesma formação da glande é que o clitóris pode apresentar também um prepúcio, beleza? Então essas regiões, né, e é claro, considerando ali o monte pubiano, né, que seria uma massa ali em cima do pudendo, vai compor o pudendo feminino. Então a região que está acima, né, que está externo ao sistema genital feminino, beleza? Então tá. Bom, eu mencionei para vocês então de mais externo para mais interno, mas agora vamos falar do mais interno para o mais externo. Começa ali na região dos ovários, cuja função principal é a produção de óvulos, beleza? Produção dos óvulos, que seriam então as células reprodutivas femininas, ok? O processo da formação dos óvulos é a ovogênese, ok? Gênese e origem, ovo de ovócito, né? Então, origem dos ovócitos, beleza? Além disso, como são gônadas, eles vão produzir hormônios, ok? Os hormônios sexuais, que vão desenvolver as características sexuais femininas primárias e secundárias, né? Durante ali a fase da puberdade, mas que também vai produzir os hormônios que são atrelados ao ciclo menstrual, como o estrogênio e a progesterona,
que a gente vai falar mais pra frente, beleza? Das tubas uterinas, então, ali, saindo dos ovários direto para as tubas uterinas. Elas vão capturar o óvulo, ok? Vão capturar o óvulo. E durante o ato sexual ali, é a região que recebe o espermatozoide, beleza? Então o espermatozoide ele é desembocado ali na vagina, né? Atravessa o útero, chega até a tuba uterina e é lá na tuba uterina que vai acontecer a fecundação, beleza? Então as tubas uterinas aí têm a função importante, né, de ser o local onde ocorre a fecundação ou fertilização, né, do ovócito secundário. Tem também o útero, que muitas vezes é chamado de matriz, né, mas não, bom, fora de cogitação aparecer agora, né? O útero é um termo bem mais usual. E o útero ele é um órgão que ele é considerado oco, né, porque é como se fosse uma grande cavidade, né, um grande buraco ali. E é oco porque é ele que vai comportar a gravidez, né? Então é ali que vai ficar então o desenvolvimento do embrião, desenvolvimento do feto, né, durante toda a gestação, beleza? E tem um papel fundamental nas contrações durante a gravidez. Tem uma região importante ali no finalzinho do útero, que é o colo do útero, né, que é uma barreira entre a vagina e o útero, né? Então uma barreira física mesmo ali, né, onde vai ter o término do útero e o término da vagina, né? Lembrando que a vagina, a partir do momento que ela entra, ela vai ter cerca ali de 8, 9 até 10 centímetros, né? E a partir desses 10 centímetros de vagina tem a região do colo do útero ali barrando, né? Servindo como uma barreira e que mensalmente ele se abre por um breve período para auxiliar na fecundação, né? Na gravidez. Então ele fica sempre fechado, né? Mas eventualmente abre para comportar uma gravidez ali. Beleza? E também o colo do útero é onde vai ter a passagem do bebê, né, para o parto, beleza? Então tem essa função primordial aí durante o parto de ser a região por onde o bebê vai atravessar. Nada muito fora da lógica, né? Não precisa ser nem biólogo, não precisa ter estudado isso, né? Só faz sentido, né? Se o bebê está dentro do útero, né, o colo do útero ali é a barreira, por ali que vai atravessar, né? A não ser que seja uma cesárea, mas enfim. Daí vem a vagina, que é um canal muscular, né, formado por músculos mesmo, um músculo do tipo elástico, porque ela tem uma grande capacidade de contração, né, de redução de tamanho, de aumento de tamanho e de contração mesmo, né, de apertar e dilatar. Beleza? Ela é desde o orifício vaginal até a região do colo do útero, ok? E vai ter uma função na relação sexual, na atividade sexual, né, uma vez que ela pode comportar ali a penetração, beleza? E além disso tudo, é claro, ela é um canal para o parto, né? A partir do momento que o bebê atravessa o colo do útero, ele vai sair pela vagina, né? E aí uma menção aqui, não é uma menção honrosa, né? Mas é uma menção aí às características sexuais secundárias, beleza? Que seria as glândulas mamárias, ok? As glândulas mamárias, elas vão ser responsáveis não pela gestação, mas pela produção de leite materno, beleza? Então, após o parto, né, um pouquinho antes até, a mulher ela acaba desenvolvendo as mamas ali, né, com a função, né, da glândula mamária, que vai ser a produção de leite e também, né, caso haja ali a sucção, né, provocada pelo bebê, vai ter o leite ali materno nutrindo, né, que é um leite fundamental, uma vez que ele vai ter imunoglobulinas, né? Vai ter ali anticorpos para o bebê, beleza? O anticorpo ali, o IgG, né? Que ele é transferido diretamente do tecido da glândula mamária para o bebê, ok? Uma importância aí fundamental. Além de, é claro, né, ser um leite mais rico em nutrientes, né? De certa forma. E a ovogênese, então, esse processo que ocorre lá no ovário, é um processo com 3 etapas, né, um pouquinho diferente lá do masculino, onde você tem o período germinativo antes do nascimento, ok? Então, antes de nascer, a mulher já passa pelo período germinativo da ovogênese, onde as células do corpo dela vão se diferenciar em ovogônias, ok? Olha o nome aqui, ovogônias. E as ovogônias ficam realizando divisão celular, fazendo mitoses ali, né, infinitamente, ficam se dividindo ali em ovogônias durante um período germinativo, beleza? Até chegar a um ponto onde, né, já é o suficiente
e ocorre ali um período de crescimento, onde a ovogônia ela vai ser diferenciada em um ovócito primário. Diferenciada como? Por etapa, isso é uma diferenciação mais que nós fazemos, não existe uma diferença muito clara na célula, além do crescimento dela, beleza? A célula ela cresce um pouco, né? O citoplasma dela aumenta de volume ali naquele período de crescimento, beleza? Tudo isso antes do nascimento, ok? Então dentro lá do útero, beleza? A ovogênese já se inicia. Após a infância, quando começa ali a produção dos hormônios sexuais, quando ocorre a puberdade, né? E desde a puberdade até a menopausa, quando se reduz ali a produção hormonal, inicia então um processo de maturação, beleza? O ovócito primário então vai sofrer meiose primária, ok? A meiose primária aqui no caso da ovogênese gera, né, do ovócito primário um ovócito secundário, ok? Gera um ovócito secundário. O que gera além disso se chama glóbulo polar. O glóbulo polar é uma célula que vai ser absorvida posteriormente, não tem uma função reprodutiva, beleza? Essa função ela foi perdida ao longo do tempo e funciona dessa forma, porque a célula, o ovócito secundário, ele que vai originar lá na frente um zigoto. Então imagina, se toda vez que o ovócito primário sofresse meiose, ele ia ter que gerar ali pelo menos, né, 4 fetos. E não é isso que acontece, só gera um, né? Na nossa espécie, só gera um. Então, salvo gêmeos, né? Mas convencionalmente só gera um. Então, a célula, qual que foi o mecanismo ali? Uma das células vai gerar um ovócito secundário e as outras vai gerar um glóbulo polar, ok? Esse glóbulo polar é absorvido posteriormente, ok? Encerra-se ali a meiose 1. E aí, caso haja uma fecundação, beleza? Então, não é mais a menstruação ocorrendo ali, mas agora existe a presença ali de um espermatozoide fecundando a célula. O espermatozoide fecundou a célula, né, o ovócito secundário passa por meiose 2, a segunda etapa da meiose. E aí origina então um zigoto, beleza? E, né, claro, como passou pela meiose, teria que gerar duas células, né? Então uma gera ali o zigoto, que é a mistura do ovócito secundário com o espermatozoide, e a outra gera um glóbulo polar, beleza? Que também vai ser absorvido posteriormente, tá? Não tem diferença entre glóbulo polar primário e secundário, ok? Por isso que a gente nem menciona. Muitas vezes a gente só fala glóbulo polar, ok? Então, beleza, processo de ovogênese. E aí, no que diz respeito ao endócrino, né? Então, o que a gente tem que saber dos hormônios por trás desse processo? Né? Eu preciso pensar pelo menos aí em 5 hormônios, ok? Eu tenho o estrogênio, né? Ou estrógeno, que na realidade é um grupo de hormônios, ó. Tem aqui, ó, estradiol, estriol e estrone, né? Mas todos eles são resumidos como estrógeno. E eles vão regular o ciclo menstrual, além de desenvolver as características primárias e secundárias nas mulheres, beleza? Característica sexual primária é o órgão reprodutivo propriamente dito, beleza? Todo aquele processo de ovogênese é estimulado aqui. E característica sexual secundária vai ser o crescimento das mamas, que de certa forma contribuem na reprodução, mas mais posteriormente, né? E também o alargamento dos quadris, que vai dar uma vantagem, né, no quesito do parto, né? Então o quadril mais largo facilitaria ali o parto. E isso é promovido pelo estrógeno, beleza? Tem também a progesterona, que serve como uma preparação do útero para a gravidez, né? E também vai regular o ciclo menstrual, tendo uma ação contrária ali ao estrógeno, beleza? Além de regular a ovulação, ok? Já em contrapartida, eu tenho outros 2 hormônios que funcionam ali, eles estão sempre sendo mencionados ali juntos, né? Por conta dos seus efeitos. Eu tenho o FSH, que é o hormônio folículo estimulante. O FSH, ele promove um crescimento do folículo ovariano, que é o folículo que dá origem ao ovócito secundário, beleza? E ele também é responsável, o FSH, né, responsável pela produção do estrógeno, ok? Então, ó, é um hormônio que é responsável pela produção de outro, tá? Mais pra frente a gente fala disso, como que funciona esses ciclos hormonais aí, tá? Mas o FSH, então, 2 funções, crescimento do folículo ovariano e produção do estrógeno. E eu tenho também o LH. O LH é o hormônio luteinizante,
que vai desempenhar um papel importante na ovulação, beleza? Então, a ovulação, né, juntamente ali com o FSH, tem uma participação do LH, e ele vai resultar na formação do corpo lúteo, tá bom? Lembrando que o FSH e o LH são hormônios que primeiramente foram descritos no corpo feminino e posteriormente foi encontrado no corpo masculino, né? Então por isso que no homem tem esses dois hormônios, mas não que eles possuem corpo lúteo, folículo ovariano, não é esse o caso. Mas como foi descrito primeiramente no corpo feminino, o nome pegou, o nome ficou, e aí também foi utilizado lá, beleza? Eu tenho também a gonadotrofina aparecendo ali, né, um hormônio produzido lá pelo hipotálamo, beleza? E esse hormônio lá do hipotálamo, ele é ele que vai liberar o LH e o FSH, né? Então é um hormônio que libera outros dois, ok? Lá na glândula pituitária, beleza? Que é basicamente assim, o hipotálamo ele não produz, ele acumula, e aí ele libera a produção de LH e FSH, beleza? Isso aqui não é muito relevante não vou entrar no mérito, mas só para saber que existe, né, um hormônio que libera os outros dois, ok? Das questões então, 4. O sistema genital feminino é formado por órgãos localizados no interior do abdômen da mulher e alguns situados externamente. A respeito desse sistema, marque a alternativa correta. Letra A. O pudendo feminino é formado pelos lábios maiores, menores, vestíbulo vaginal ou orifício vaginal e vagina. Ops, não tem vagina, tá? Então não faz parte do pudendo. O ovário é a região do sistema genital feminino onde ocorre o desenvolvimento do embrião. O ovário não, né, gente? O ovário ele produz o óvulo, ele não é responsável pelo desenvolvimento do embrião. Então, risca aqui. C. O ímen é uma membrana que recobre parcialmente a entrada da vagina? É verdade. Eu não mencionei, mas o ímen ele é uma membrana que fica ali, né, na região interna da vagina, beleza? Geralmente foi utilizado como um marco de virgindade, né? Que se o ímen tivesse rompido, aquela mulher já teve pelo menos a penetração, né? Mas o ímen nem sempre é rompido na penetração. E também o ímen ele tinha uma função antiga, né? Uma função de proteção do canal vaginal. Porque o ímen, ele, né, hoje ele não tem grandes utilidades porque você possui roupas. Mas antes, né, antes das roupas, né, o ímen ele ajudava ali numa proteção, né? E impedia que entrasse ali um micro-organismo, né? Entrasse ali até mesmo um organismo, né? Então o ímen tinha uma função de membrana, né, de proteção. Mas com o tempo, né, foi ficando inutilizado e é um órgão hoje mais vestigial, que não tem uma função, beleza? Além de essa marcação aí da penetração, que nem sempre é assim, né? Mas enfim, vamos ver porque as outras estão erradas. O miométrio é eliminado com sangue no momento da menstruação. O miométrio seria a porção muscular do útero, ok? Essa parte não é eliminada, né? O útero continua lá durante a menstruação. O que é eliminado é o endométrio, que é a região ali mais externa do útero, beleza? Letra E. No interior das tubas uterinas são produzidos os óvulos. Não, né? Não é no interior das tubas uterinas. O que ocorre ali é só a fertilização, é só a fecundação, ok? E número 5, o ovócito secundário, após ser liberado no momento da ovulação, vai imediatamente para qual órgão do sistema genital feminino? Bom, eu já acabei de falar disso, né? Só sobra uma letra aqui, a letra D, beleza? Que é a tuba uterina. A vagina não, a vagina ela nem entra em contato com o óvulo, beleza? O ovário é quem produz o ovócito secundário, ok? O útero é onde é abrigado só o embrião, ele não entra em contato ali com o ovócito também, só entra em contato com o embrião. E o clitóris ele tem uma função sexual, uma função de orgasmo, não tem uma função... existe uma função reprodutiva no orgasmo, né? Mas ele não tem uma função ali de transportar o ovócito, beleza? O clitóris ele é externo, ele não é interno. 6. O útero é uma região do sistema genital feminino que apresenta formato de pera e liga-se à vagina. Na menstruação, que parte do útero é eliminada, eu mencionei antes, é o endométrio, né? Mas aqui é só pensar, né? Endotélio seria ali das artérias, né? Então não tem como. Miocárdio ali do coração, não tem como.
Cardio aqui, ó, pericárdio também é do coração, não tem como. E miométrio, né, é o que eu falei, é a porção muscular do útero. Ela não tem como ser eliminada, né, só se eliminasse o útero, aí, né, mas enfim. E aí, 7, as mulheres apresentam duas estruturas ovoides, né, com aproximadamente 3 centímetros de comprimento, que são denominadas ovários, isso mesmo. Essas estruturas, além de serem responsáveis por dar origem aos óvulos, produzem os hormônios insulina e glucagon? Não, isso aqui, pâncreas, né? Glucagon e testosterona? Não, né? Estrógenos e progesterona? Sim, né? Pelos ovários. Ocitocina e calcitonina? Ocitocina ali do hormônio do prazer, né? Não é o caso. E antidiurético e estrógeno não. O estrógeno é, mas o antidiurético, o ADH, não. Ok? Esse é lá no hipotálamo ou estaria associado aos rins, né? Beleza? E aí, do ciclo menstrual, então, como é que funciona esse ciclo, né? Eu tenho a minha adenohipófise, ok? Então, lá a hipófise, beleza? A hipófise tem várias regiões. A adenohipófise, então, a parte de baixo da hipófise, ela possui uma glândula que é a glândula pituitária. Essa glândula, ela libera os hormônios da gonadotrofina, beleza? O GnRH, ou, né, enfim, a gonadotrofina. E eles vão dar um sinal de produção de FSH e LH, ok? Então o FSH, ele vai, ó, o FSH aqui. O FSH, ele vai induzir um crescimento do folículo, beleza? Então lá no ovário, ó, daqui, deixa eu fazer aqui com marca-texto. Então lá do ovário, essa porção aqui vai começar a produção do folículo, ok? Até a liberação do ovócito secundário, existe uma alta taxa de FSH, porque o folículo está sendo criado, beleza? Quando o ovócito secundário é liberado, aquela massa que restou, né, o que restou ali, vai ser o corpo lúteo. Essa região aqui, ó, que eu estou riscando de vermelho. Essa região é o corpo lúteo, que é resultado da liberação, né, do LH. Então, o corpo lúteo produz LH, né, e o LH ali na presença produz o corpo lúteo. Eles têm essa associação. Então, o LH ele vai formar esse corpo lúteo, beleza? O hormônio luteinizante, beleza? E aí, só lembrando, né, que a presença do FSH aqui vai estimular o folículo e a presença de folículo contribui para um aumento nos níveis de estrógeno, ok? E os estrógenos têm influência lá na adenohipófise, então fica esse ciclo, né? Da adenohipófise existe uma liberação do FSH que promove os folículos. Os folículos, uma vez que cumprem o seu papel, aumentam a produção de estrógeno, que serve para regular lá na adenohipófise, né, a produção de FSH. Então, por isso que fica esse ciclo funcionando certinho, beleza? Lá pelo 14º dia é que vai ocorrer esse rompimento do folículo, essa liberação do ovócito secundário, que está marcado aqui, ó, que eu circulei de vermelho. Isso ocorre lá no 14º dia ou no meio do processo de menstruação, ok? O corpo lúteo ele vai produzir progesterona e estrogênio. A progesterona e o estrogênio, então, vão emitir sinais químicos lá para a adenohipófise, beleza? Que vai falar, olha só, pode parar a produção de FSH e LH, não tem mais ovócito para ser liberado, né? Então, corta ali por um período e fica só a progesterona e o estrógeno. Passam-se os dias, o corpo lúteo, né, ele reduz lá pelo 28º dia. Com o corpo lúteo reduzido, ocorre uma redução nos níveis de estrógeno e progesterona. Consequentemente, a adenohipófise não é mais inibida e volta a falar, gente, e aquele FSH e LH, hein? Cadê ele? Opa, libera mais. Aí eles voltam a aparecer. E com o retorno do FSH e do LH, existe uma nova formação ali de folículo para ter a liberação de um ovócito secundário, beleza? Por isso que eu falo que é um ciclo, né? Um ciclo por volta de 28 dias. Aqui eu tenho um ciclo, eu tenho gráficos disso, né? Eu tenho, por exemplo, aqui os hormônios da hipófise, como é que eles funcionam. O FSH, ele começa aqui num nível, né, semelhante ao LH, beleza? Quando ocorre o 14º dia, ele para, ok? Ele tem um pico e para.
E depois disso, depois do 14º dia, quando já foi liberado lá o ovócito secundário, o FSH é reduzido, ok? Por outro lado, vou fazer de outra cor aqui, eu tenho o LH. O LH ele vai subindo ao longo do tempo, né, por conta da presença ali da adenohipófise mandando um sinal. No 14º dia existe um pico, por quê? Porque liberou o ovócito secundário e tem ali produção do corpo lúteo, beleza? E lá pelo 14º dia então existe esse pico. A partir desse momento então ocorre a produção de progesterona e de estrógeno que vão inibir a adenohipófise. Então o LH, o hormônio luteinizante, é reduzido, ok? Depois disso, né, outra forma de analisar é o ciclo ovariano. Como é que se comporta o folículo nesses dias? Bom, o folículo ele vai aumentando, vai se desenvolvendo até ocorrer a ovulação. Na ovulação, então, ocorre a liberação do ovócito secundário, ok? E aí eu tenho também a produção do corpo lúteo. E o corpo lúteo, ele vai ser degenerado, né? E ele vai ser reduzido ali, liberando estrógeno e progesterona, ok? Lembrando que a ovulação ocorre no 14º dia, tá? Depois disso eu tenho ali os hormônios do ovário. Como é que eles vão funcionar? Os níveis de progesterona e de estrógeno geralmente são baixos ou são equilibrados até por volta do 14º dia, que é quando eu tenho a liberação lá, a formação do corpo lúteo, beleza? A partir do que forma o corpo lúteo, ele vai produzir ali progesterona e estrógeno e a produção deles aumenta, ok? Aumenta no sentido de assim, não que eles tenham picos, né, mas eles passam a ocorrer em maior concentração, ok? É só observar que na presença do corpo lúteo houve um aumento de estrógeno e de progesterona, beleza? Esse aumento repentino aqui, ó, de estrógeno, esse aumento aqui de estrógeno antes do 14º dia, o que é ele? Antes da liberação do ovócito secundário, existe um pico de estrógeno que vai fazer a conversão do folículo em corpo lúteo, certo? Então precisa ali do estrógeno facilitando a liberação do ovócito secundário e posteriormente incorporando o corpo lúteo, tá bom? Por fim, né, das imagens, eu tenho como que funciona o útero nesse processo. Na fase folicular, então, a fase de menstruação é uma fase de descamamento. Então a região do endométrio ele é descamado, ele fica ali desprotegido, beleza? E ali é a região que vai sangrar, certo? Então a partir daquele momento, sangrou ali, limpou aquele ambiente, né? E aí zerou o processo, ok? Depois disso, né, os dias vão se passando, vai aumentando a região, até chegar um aumento de revestimento uterino, né, conhecido como fase lútea. Isso vai acontecer após a fase onde o ovócito secundário é liberado. Por quê? O ovócito secundário, uma vez que está presente ali nas tubas uterinas, ele está disponível para fecundação, ok? E eu preciso que o útero ele tenha um grande revestimento para receber esse zigoto, né? E já proteger aquele zigoto, e já incorporar ele, já fixar ele ali na parede do útero. Um processo que se chama nidação, ok? Então, o útero ele tem todo um preparo, ele cria um revestimento, ele cria uma parede de células ali, né, de tecido, para receber o zigoto. Se ele recebe o zigoto, inicia a gravidez. Se ele não recebe o zigoto, ocorre a menstruação, descama de novo, beleza? O nome das fases estão aqui, né? Então essa região, essa fase onde cria uma proteção para receber o zigoto, para ocorrer a nidação, fase lútea, ok? Por que fase lútea? Porque lá no ovário está tendo corpo lúteo, beleza? Então, fase lútea. Já na fase de menstruação é a fase folicular, ok? Por quê? Porque lá no ovário está tendo a formação de folículos. E né, entre a fase folicular e entre a fase lútea, eu tenho um período breve ali de fase ovulatória, né? Então a fase onde o ovócito secundário foi eliminado, né? Foi eliminado assim, saiu ali do ovário e foi para tuba uterina, ok?
Então, beleza. A gravidez, então, o que que significa gravidez, né? Deu certo lá, então, ocorreu a anidação, beleza? A mulher está grávida. Primeira etapa é que vai ocorrer um aumento dos ovários, ok? E também vai ter a formação do corpo lúteo, ok? Como de praxe. No caso, a formação do corpo lúteo aconteceria mesmo mesmo sem gravidez, ok? Na fertilização, após a fertilização, né, o corpo lúteo ele vai crescer e vai produzir mais progesterona, que vai ajudar a manter o revestimento do útero, né, aquele endométrio. O útero vai crescer, né, para comportar o feto, à medida que o feto cresce, cresce o útero. Aparece ali temporariamente a placenta, que vai durar durante toda a gravidez, né, e ela vai fazer a troca de nutrientes, seja de oxigênio ou seja de resíduos entre a mãe e o feto, ok? Tem um aumento no fluxo sanguíneo, né, significativo, inclusive. Então, por conta de ter que nutrir o feto ali, todos os canais sanguíneos da mulher estão dilatados durante a gravidez, né? Ocorre ali um aumento até mesmo da pressão arterial, mas existe um aumento ali daquele fluxo de sangue, ok? Dos hormônios, então, o estrógeno e a progesterona eles vão aumentar, porque a mulher vai deixar de menstruar naquele processo, então é como se ela mantivesse ali a fase lútea, né, por muito tempo, beleza? Então os níveis de estrógeno e de progesterona estão altíssimos nesse momento, e eles vão ajudar a manter o útero, ok? E também eu tenho o surgimento de mais dois hormônios, ó. O hormônio gonadotrofina coriônica humana, né, o HCG, que é presente somente na gravidez, beleza? Que é responsável por manter a gravidez mesmo. E é o teste ali que é feito para saber se a mulher está grávida, né? Ali durante a urina, se ocorrer o aparecimento do HCG, é confirmação de que está grávida, né? Não é possível produzir HCG sem estar grávida, ok? E tem também o aparecimento da prolactina. A prolactina nos homens tem um papel de função sexual. Aqui na mulher não, a prolactina ela vai desempenhar um papel de lactação, de preparação da mulher para produzir o leite ali nas mamas, ok? Além de, é claro, né, os ductos mamários eles vão estar dilatados, multiplicados, ramificados, né? Eles aumentam e acabam deixando ali o mamilo mais sensível, mas é um preparativo ali para lactação, ok? Aí durante o parto, o que acontece? Ocorrem dois hormônios principalmente. A ocitocina, que ela vai ser liberada ali em grandes quantidades, né? Primeiro para quê? Primeiro para estimular contrações, ok? Então as contrações do útero são promovidas ali pela ocitocina, ok? E também a dilatação, né, consequentemente, do colo do útero. Lembrando que a ocitocina seria ali o hormônio do amor, né? O hormônio ali presente no amor, certo? Então, para tentar lembrar ali, ele vai fazer a contração, é ele que vai facilitar, né, o encontro da mãe com o bebê, beleza? Então, a ocitocina liberada ali em peso para sair o bebê, ok? Ele também é o responsável que vai fazer ali o estímulo, né, o estímulo da região mamária em liberar o leite, promovido pela liberação da ocitocina, ok? Por outro lado, a progesterona produzida ali nos ovários, ela inibe a contração, ok? Por que ela vai inibir a contração? Porque o bebê ele não pode nascer antes, né? Então a progesterona está sempre ali inibindo a contração. Quando vai chegando perto, ocorrem as primeiras contrações, né? Os níveis de progesterona baixam, a ocitocina vem, começa as primeiras contrações, né? E aí já vai dando indicativos de como vai ser, né? Por semanas isso ocorre, até chegar o período de parto mesmo, onde de fato é liberado muita ocitocina, a progesterona é praticamente inibida, e aí o bebê consegue ser expulso ali do útero, beleza? Consegue nascer no caso. Então vamos lá. Uma mulher por volta do terceiro dia do ciclo menstrual foi submetida a uma cirurgia para a retirada dos ovários, ok? Alguns dias após a cirurgia, espera-se encontrar no sangue dessa mulher. Então ela acabou de perder os ovários, beleza? O que vai ter ali? O ovário, ele recebe a produção de FSH e de LH e ele produz estrógeno e progesterona, certo? Então, de certa forma, eu não preciso me preocupar muito com o FSH e o LH,
ok? Então vamos lá. Tá. Alta concentração de estrógeno e baixa concentração de progesterona. O ovário produz ambos, né? Então, não é o caso. Cadê? Deixa eu ver. O ovário produz progesterona e estrógeno. Então, não. B. Alta concentração de FSH e baixa concentração de estrógeno. Olha só. Alta concentração de FSH. O ovário ficava recebendo FSH antes? Sim, né? Ele fica recebendo FSH. E ali, baixa concentração de estrógeno? De fato, né? Porque ele não produziu mais. Então, provavelmente é a B. Vamos lá. Alta concentração de LH e baixa concentração de FSH? Isso não faz sentido, porque o ovário recebe ambos, tá? Então, não é isso. D. Baixa concentração de FSH e alta concentração de estrógeno? Como é que eu vou ter uma alta concentração de estrógeno se o ovário foi retirado, né? Então, não tem como ser essa. E E. Baixa concentração de progesterona. Opa, né? Não foi produzido. E alta concentração de LH? No terceiro dia, né? O corpo lúteo ainda não foi formado, então não é o LH, né? Então ainda tem ali o folículo sendo estimulado, então não é isso, beleza? Então tira aqui. Depois, número 9. Durante o ciclo menstrual, diversas alterações ocorrem no endométrio a fim de que ele esteja preparado para receber o embrião. O aumento da espessura de vasos sanguíneos e glândulas nessa região está relacionado com os níveis de, vamos lá, letra A, progesterona, B, LH, C, FSH e D, estrógeno. Bem, dos hormônios ali que entram em contato com o endométrio, eu sei que o FSH e o LH pouco vão importar aqui, então eu já removo esses dois, beleza? E agora para eu saber qual que é a progesterona e qual que é o estrógeno, vamos lá. Aumento de espessura de vasos sanguíneos e glândulas nessa região, ok? No geral, quem dá as características sexuais para a mulher, né? No caso, o ovário, o útero e tudo mais, seria o estrógeno, ok? Então, esse é um indicativo de que essa é a alternativa correta, beleza? Enquanto a progesterona vai estar mais relacionado à inibição da contração, né? Então, uma redução ali do fluxo sanguíneo, beleza? Lembra lá do parto? Então, a progesterona, né? Ela não vai ter uma função de um jeito na menstruação e o contrário no parto, né? Não faria sentido. O hormônio só tem uma função. Então, né, não faria sentido ser a progesterona por isso, ok? Fica mais o estrógeno. E aí, rapidamente, dos métodos contraceptivos, eu tenho os contraceptivos que são hormonais, beleza? Então, eu tenho as pílulas anticoncepcionais, né, que é a administração ali hormonal que inibe a ovulação, ok? Então, não ocorre a concepção, né? Não ocorre a gravidez, porque não está tendo ovulação, não está tendo formação do ovócito secundário, ok? Tem os adesivos, né, que são hormonais também, tem um processo semelhante. Existem as injeções hormonais administradas, então, né, ali juntamente com o médico, regularmente administra e consegue impedir a gravidez, ok? Tem também os DIUs, que também liberam os hormônios de forma regulada, né? E os DIUs são inseridos ali no útero e vão liberando os hormônios regularmente para inibir a gravidez, beleza? Além dos contraceptivos hormonais, eu tenho as técnicas de barreira, então são técnicas de proteção física, são os preservativos tanto masculino e feminino. Tem o diafragma, que é uma barreira de borracha que fica ali inserida na vagina, né, entre a vagina e o colo do útero, e ela vai impedir a entrada de esperma, ok? Após a relação sexual, a mulher vai lá, retira o diafragma, e aí ela não vai conseguir ficar grávida nesse processo, né? E aí, além disso, tem as esponjas contraceptivas. São esponjas que são administradas ali, né? Também são colocadas no canal vaginal. E essas esponjas, elas têm um espermicida, ou seja, mata espermatozoides, beleza? Então, mesmo se o esperma passar por ali, né? Ele vai passar estéril, ele vai passar sem espermatozoides. Eu tenho aqueles de controle de natalidade, né? Quando eu me baseio no ciclo menstrual, que é me orientar pelo calendário, né? Caso tenha ali
um ciclo bem definido, dá para se orientar pelo calendário. Existe um aumento de temperatura ali no processo da ovulação, né, no processo ali no pico dos hormônios, e aí se estiver monitorando isso, pode ter um aumento ali de 1,5 graus de temperatura, e isso é um indicativo de que está apta para engravidar, e aí não realizar o coito, né, nesse período. E tem também o método do muco, porque como o endométrio ele é liberado, existe ali uma mucosa, né, como se fosse um ranho ali que é liberado. E aí, se você souber que está tendo aquele muco, é um indicativo, né, de que o útero está sendo descamado, ele está sendo limpado ali, né, então não tem como ocorrer nidação, não tem como o zigoto se fixar ali na parede do endométrio, beleza? Tem os métodos de emergência, onde você tem ali a pílula do dia seguinte, toma ela, e ela vai ser uma técnica que pode ser considerada, dependendo do caso ali, considerada abortiva, porque potencialmente elimina um zigoto, né? Mas o que ela vai fazer é auxiliar ali no descamamento do útero, né? O que faz então não fixar o zigoto na parede do útero, ok? E tem também as técnicas de esterilização, que são cirurgias. Você tem a laqueadura dos tubos, né? Das tubas uterinas, então você corta elas, então não existe mais uma comunicação entre o ovário e o útero, né? Você tem os hormônios sendo liberados, mas você não tem mais aquela possibilidade de gravidez. E tem também a vasectomia, que é realizada no homem, onde existe um corte ali dos ductos seminíferos, né? E ali não existe mais a transferência de esperma, ok? Ou melhor, de esperma com espermatozoides, né? Somente o esperma é liberado, mas não ocorre conexão com o espermatozoide. Um outro ponto que é relevante para o concurso, que o concurso menciona, é a gravidez na adolescência, ok? Da gravidez na adolescência, então, o que é relevante eu falar é que confere riscos, né, à adolescente. Existem riscos à saúde física e mental dela, porque é uma fase conturbada, com muitas complicações, né? Tanto no sentido mental, mas o corpo da adolescente também não está apto a receber uma gravidez ali, né? Geralmente ocorre um parto prematuro, um parto antes da hora, existe um baixo peso, né, da criança ali que compromete ela, existe um risco, né, dela ao nascer, e também pré-eclâmpsia, que é o aumento ali da pressão arterial, né, característico da gravidez, mas nesse caso aqui ele é mais forte porque é um corpo mais fraco, né, um corpo de adolescente, beleza? Na maioria dos casos existe uma interrupção ali da educação, ok? A educação é prejudicada nesse processo porque ela precisa cuidar mais da criança, precisa despender mais tempo em casa, realizar atividades domiciliares, né? E isso não é conciliável com a escola na maioria das vezes, né? E aí acaba deixando a escola para ter que cuidar da criança, ok? Isso pode impactar as relações familiares, né? Por conta dos pais, os pais podem não aceitar isso muito bem, né? Tanto os pais da menina quanto do menino, mas especialmente ali da menina porque é ela que vai ter que arcar com as dores, né? Infelizmente a gente sabe que a gravidez ela não é compartilhada em muitos casos, né? A mulher acaba tendo um peso extra, né? Já teria um peso extra pela questão biológica, mas existe a questão social e muitas vezes o homem abandona. Então as relações familiares elas são enfraquecidas ali, né, durante a gravidez na adolescência. E também por conta de todo esse transtorno, muitas vezes ela é repetida. Parece contraditório, mas a gravidez, uma vez que a pessoa se adapta, muitas vezes ela tem que amadurecer mais rápido, né? Ela se torna ali independente financeira, ou de repente até fica só em casa, teve uma interrupção da educação. Todos esses processos levam ela a ter uma vida sexual mais ativa e ela acaba tendo ali então uma gravidez repetida, ok? Além de, é claro, ter um impacto social por conta de tudo isso, por conta de não ter estudado, por conta da família fraca, existe um impacto social e também é estigmatizado. O que isso significa? Significa que a gente impõe, né, nossa visão ali sobre a coisa sem consultar, né, se realmente é aquilo ali que a pessoa está passando, né? A gente fala, tadinha dela, caramba, já nessa idade, né? Mas também, para que foi fazer isso, né? É um pouco dos estigmas que a pessoa enfrenta ali com uma gravidez na adolescência, beleza? E aí eu quis trazer um dado atualizado, né? Uma coisa que mais chave, assim, para caso tenha que escrever alguma coisa sobre. Os países de baixa e média renda, eles costumam ter
maiores taxas de gravidez na adolescência, tá? Então elas acabam tendo ali uma relação entre o quesito financeiro, econômico de um país e a presença de gravidez na adolescência. Ok? Das ISTs, então, rapidamente, eu tenho as ISTs que são virais, que tem a herpes genital, ok? Eu tenho a infecção pelo HIV, né, que vai originar ali a AIDS, vou grifar aqui, a herpes genital, a infecção pelo HIV. Eu tenho também o HPV, né, o papilomavírus humano, e a hepatite B e C, ok? Em todos os casos eu posso tratar ali com antirretroviral, né, no caso, perdão, melhor. Existe tratamento antiviral para todos os casos, beleza? Mas, com exceção do HIV, que é chamado de antirretroviral, né? Porque é um retrovírus, né? Um vírus de RNA que produz um DNA, então é um pouquinho diferente, ok? Para o HPV e para a hepatite, ó, para o HPV e para a hepatite, eu tenho a presença de vacinas, olha que interessante, beleza? Então, dá para tratar, né? Tomar a vacina antes e não se contaminar, ok? No geral, todos eles vão causar processos de lesões, coceira, de mal-estar, ok? Mas o que vale a pena destacar é aqui no HIV, por conta de ser uma imunodeficiência, né? Existe um aumento dos linfonodos, um sobrecarregamento ali do sistema imune. No papilomavírus, lá no HPV, eu tenho as verrugas genitais, né? Então, verrugas na região da vagina, ok? Ou verrugas na região da glande. E da hepatite, característico de hepatite é essa palavrinha aqui, ó, icterícia, né? Que é o amarelão, deixar a pessoa amarelada, né? Porque sobrecarrega o fígado, ok? Então, sempre que falar de hepatite, aposta em icterícia, não tem erro, tá? Então, deixa o corpo amarelo, ok? Das bacterianas, então, todas as doenças ISTs bacterianas são tratadas com antibióticos. São elas sífilis, gonorreia e clamidíase, né? Ou clamídia, ok? Todas elas vão ser dor ao urinar, dor durante a gravidez, ou dor durante o parto, ou dor durante as relações sexuais, né? E são obtidas através do contato, né? Então, uma pessoa contaminada entra em contato com outra, né? E acaba ali transferindo as doenças bacterianas, ok? Então, a facilidade delas ali é que todas elas ocorrem de forma igual. Todas são tratadas com antibióticos, todas causam dor, né, nas relações sexuais e posteriormente, e pode ocorrer ali tanto no homem quanto na mulher, beleza? E aí, às vezes, pode ocorrer também um corrimento, né, uma secreção ali, por conta do aumento da população bacteriana. Dos protozoários, então, né, você vai tratar com medicamento antiprotozoário, né, um medicamento próprio para isso, mas no geral só existe uma que é cobrada, que é a tricomoníase, que é causada pelo Trichomonas vaginalis, um tipo de protozoário, beleza? Nele vai ter corrimento vaginal ou peniano, né? Vai ter coceira e principalmente dor durante a relação sexual. Então, muito semelhante ali às doenças bacterianas, ok? E das fúngicas eu tenho a candidíase, que é causada ali pela cândida, né? Um grupo de fungos, né? Gigantesco, mas geralmente é a Candida albicans, que é a doença ali que causa a maioria dos casos de candidíase, beleza? E a candidíase, então, ela vai causar coceira, vai causar dor, beleza? E pode causar também corrimento, tanto nos homens quanto nas mulheres, beleza? E aí o tratamento também é com medicamento antifúngico, beleza? Então, um antifúngico ali para tratar a cândida, ok? Das questões, então, número 10. Os métodos contraceptivos garantem a proteção contra uma gravidez indesejada. Sim. Apesar de prevenir a gravidez, eles normalmente não garantem proteção contra as ISTs. É verdade, é importante lembrar, método contraceptivo é contra a gestação. Mas ainda é importante utilizar, né, principalmente os métodos de barreira, para impedir as ISTs. Então vamos lá. Marca alternativa que indica corretamente o nome de um método que garante proteção contra IST. Então tá. DIU é hormonal, não garante proteção contra IST. Pílula do dia seguinte é hormonal, também não. Laqueadura
controle ali do ovócito secundário, então também não. Camisinha, camisinha, né, o preservativo, ele é uma barreira física, então ele garante proteção contra IST. E o coito interrompido, com certeza não, né? O coito interrompido ele não garante nada, não garante nem a contracepção, né? Número 11. As doenças sexualmente transmissíveis podem ser causadas por diferentes agentes. O termo correto é IST, né? Infecção. Porque doença seria algo que vem depois, né? E o que você tem que tratar é a forma como é infectado, né? Então por isso que é IST. Mas vamos lá. Diferentes agentes. Fungos, vírus, bactérias e protozoários. Entre as doenças abaixo, marque a única causada por um protozoário. AIDS. AIDS é uma doença causada por um vírus, ok? Tricomoníase, Trichomonas vaginalis é um tipo de protozoário, então é essa. Vamos lá. Hepatite é viral? Não. Candidíase é fúngica? Não. Gonorreia, bacteriana? Não. Lembrando, bacteriana, sífilis, gonorreia e E a clamídia, ok? Então, sífilis, gonorreia e clamídia, tá? Então são nomes mais diferentes aí, ok? Então, é isso, beleza? Então, fecho aqui essa parte de sistema reprodutor, junto com hormônios, junto com ISTs, métodos contraceptivos, gravidez na adolescência, tudo isso acabou. Então, em todas as aulas já foi falado todo o conteúdo aí para o concurso da CED, ok? Desejo boa sorte a todo mundo, né? Todo mundo que chegou até aqui e que venha, né, o melhor de Deus para todo mundo que for fazer essa prova, beleza? Especialmente para vocês, né? Espero que vocês passem, né? Que é isso, né? Que os caminhos aí sejam conforme aí a vontade dele e também, né, os estudos de vocês, né, a dedicação de vocês, né, com esse concurso, beleza? Seja uma prova fácil para você que estudou, não para todo mundo, né, para você se destacar lá, ok? Então é isso, pessoal. Encerro aqui o conteúdo. Tchau, tchau.